Então, boa noite para todo mundo mais uma vez. Tava boa a conversa antes, né? Mas vamos começar a falar. Hoje tem algumas pessoas, inclusive, que estão aqui que sabem que eu demorei. O estudo de hoje foi quase um processo de gravidez meu, assim, vamos dizer assim. Que eu demorei quase um ano pra chegar nessa ideia aqui, pra chegar no que eu queria, na verdade, pra encontrar as coisas que eu precisava encontrar, pra ouvir as pessoas que eu tinha que ouvir, pra entender certas coisas que eu nunca tinha entendido. Esse estudo é bem importante pra mim nesse sentido, porque é uma coisa que eu demorei a aprender a fazer de fato, e eu espero que eu seja capaz de explicar pelo menos um pouquinho, porque eu acho que isso é muito importante. Eu tô um pouquinho nervoso, vamos dizer assim, mas eu vou tentar. Vocês viram aí nas notas que tem bem pouquinha coisa, então eu vou falar muito e tem pouca fonte hoje por causa dessa coisa meio maluca que demorou muito para acontecer. Então, são coisas que eu aprendi, principalmente a partir desse livro azulzinho que está aqui atrás, que foi presente da Vivi, inclusive. Então a gente vai discutir um pouquinho essa ideia hoje em Haremoto. E a gente vai falar de meditação, né? O grande assunto de hoje é meditação. E a Haremoto é uma daquelas parashot que começa com uma mensagem meio pesada, né? A Haremoto quer dizer depois da morte, né? Então, literalmente a gente começa logo depois da morte dos filhos de Aharon, e essa é a introdução da Parashá, e a gente vai tentar usar um pouco isso para chegar nesse ponto, né? Sobre esse livro azul aqui atrás, ele chama Or Israel, a luz de Israel, né? Ele não necessariamente foi escrito, mas ele é uma compilação dos trabalhos do Rav Israel Salanter, que é o fundador do movimento que eu cito aqui várias vezes, que é o movimento Mussar, né? O movimento de Mussar, que ele decidiu, ele não foi o criador, vamos dizer assim, né? Além do Or Israel, além da criação da fundação desse movimento, ele tentou demonstrar a importância que Mussar tem na educação judaica, né? Que a ética, né? A tradução para Mussar é ética, mas a gente vai tentar explicar um pouco melhor o que quer dizer isso tudo. Então ele buscou promover e dividir essa metodologia com o mundo inteiro. Tá? Óbvio, existiram vários livros antes sobre esse assunto, vão continuar existindo depois, mas ele foi um cara que falou assim, cara, isso aqui tem que fazer parte do dia a dia, isso tem que fazer parte do nosso entendimento como um todo, né? Assim como o estudo de Torá, o estudo de Mussar deveria ser foco principal. Isso estava na cabeça do Rav Israel. Então a gente pode traduzir Mussar de uma forma superficial como busca de crescimento interno, uma autoconstrução, né? É o cultivo do autoconhecimento. A gente busca inspirar níveis mais altos de consciência e de serviço de Hashem, e do Avodat Hashem, né? Então a gente tenta viver de forma autêntica e atenta, como diria o Rabbi Shlomo Wolbe. Ele fala que o importante da vida é você viver atento, né? Ele é um dos caras que manteve essa ideia do movimento vivo, vamos dizer assim, que é um pouco mais moderno, né? Então, de uma forma reduzida, essa é a definição de Mussar, né? A gente tem um personagem muito importante na história desse movimento, que a gente conhece como Alter de Slobodka, né? Que Alter é o ancião, né? Então ele era o cara que ele é um dos mestres por trás dessa revolução educacional que as yeshivot passaram até chegar no ponto atual, tá? E ele é um representante do método, no fim das contas. O Toras Avram, né? Que é o Rav Avraham Grodzinski, ele era o mashkir de Slobodka, tá? Ele era o cara que estava lá, ele era uma liderança espiritual nessa yeshiva que era na Lituânia, tá? E ele lembra do momento quando o Hofetz Chaim foi visitar a yeshiva. Tá? O Hofetz Chaim, de novo, a gente falou semana passada, talvez um dos mais influentes dos últimos anos, né? Talvez um dos rabinos mais influentes dos últimos anos. Ele foi visitar a yeshiva de Slobodka e quando o Hofetz Chaim viu os jovens que estudavam lá, ele chegou a uma conclusão interessante e falou pro Toras Avram. Ele falou o seguinte, ele falou, isso que vocês fazem aqui está muito além da minha habilidade. Eu tenho meramente a capacidade de evitar que um aluno caia, que um talmid caia, que não perca sua altura espiritual, mas para transformar uma pessoa, para mudar suas midot, para mudar suas características, isso é um fator único da Yeshiva de Slobodka. Tá?
Então, a ideia de aprender Mussar é, sempre que possível, citada nesse ambiente que a gente está. Quando a gente fala aqui no estudo, eu sempre busco falar sobre isso porque isso me fez muito bem. Uma pessoa uma vez me perguntou, mas faz diferença mesmo? Aí eu falei, olha, eu era uma pessoa ultra impaciente, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. E assim, ainda tô longe de ser um mente, né? Ainda tô longe de ser uma pessoa boa, eu costumo dizer isso, mas a gente está constantemente vivendo isso, você meio que se sente obrigado a dividir também, tá? Então, a ideia é tentar entender as inovações trazidas pelo Rabbi Israel Salanter. Esse livro, Or Israel, na verdade, ele foi compilado pelo aluno dele, o Rabbi Isaac Blazer. Tem coisas do próprio Isaac Blazer, mas a maioria das coisas são do Rabbi Israel, tá? E aí, o Isaac Blazer, ele faz questão de dizer o quanto que o Rabbi Israel foi importante. Chama de Gaon, chama de gênio, chama de um dos pilares do entendimento moderno e tudo mais, né? E o Rabbi Isaac Blazer não foi qualquer um, ele foi o rabino-chefe de Petersburgo, né? Na carta inicial dele ele escreve capital real do Império Russo, né? Então vamos começar com o Vilna Gaon, vamos começar com o Gra. No Igeret Gra, que são as cartas que ele escrevia, que foram compiladas depois, ele escreveu para a mulher dele, né? Ele falou assim: deves aprender Mussar todos os dias para se inspirar e te manter conectado espiritualmente. Mas deves aprender da forma correta. O objetivo não é fazê-lo só para se sentir bem, pois apenas ler não muda nada. Várias pessoas leem os vários Sifrei Mussar, os vários livros de Mussar, mas por lerem de forma superficial, não são afetados pelo conhecimento que ali está. E quando fecham o livro e vão interagir com as pessoas, não foram capazes de internalizar e se afetar por aquilo que leram anteriormente. Isso é perdido no momento que as pessoas saem no mundo. Tá? Então o Vilna Gaon, ele não explica exatamente qual é a forma correta de fazer a coisa, tá? Mas ele deixa claro que tem uma forma correta e uma forma que não é correta. Ele meio que diz como é que é incorreta. Você simplesmente lê por ler e pronto, acabou, né? Então vamos para a Parashá da semana. Haremot, a gente vai ler as duas primeiras frases, as duas primeiras pasukim que estão em Haremot, e vamos a partir daí. Vai Kra no 16:1-2, a Haremot. E Hashem falou a Moshe, depois de morrer os filhos de Aharon, quando se aproximaram diante de Hashem e morreram. E Hashem disse a Moshe: fala a Aharon, teu irmão, que não venha toda hora a santidade para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra, pois uma nuvem como uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Tá. Aqui tem uma questão que é no mínimo assim estranha, né? Tem uma discussão interessante que surge a partir desses dois pasukim. A pergunta que fica é: Hashem fala. Olha como Hashem age. E Hashem falou a Moshe. Falou o quê? Só diz quando que ele falou. Depois que morreram os filhos de Aharon, quando se aproximaram de Hashem e morreram. E logo depois aparece assim: e Hashem disse a Moshe. O que ele falou primeiro? A segunda coisa a gente sabe o que ele falou, mas o que é a primeira coisa que ele falou? Então, quais são as mensagens que estão nesses dois pasukim? O que é importante aqui? A gente tem no número 2 aí o Siftei Chachamim sobre esses dois pasukim. Ele puxa o Rashi para explicar algumas coisas. Ele diz assim: a primeira vez, e Hashem falou a Moshe depois que morreram os filhos de Aharon, segundo Rashi, significa que Hashem instruiu Moshe a apenas falar a Aharon para que esse não entre no santo, sem mencionar que a morte seria, no caso de não cumprir a ordem, semelhante àquela dos seus filhos. Ou seja, primeira ordem, vai lá e fala para Aharon que ele não pode entrar. Tá? A segunda vez, o santo fala novamente a Moshe para instruir o irmão, mas com algo diferente. Não entre no santo para que não morra como seus filhos morreram, mas se entrar no santo como seus filhos entraram, morrerá como eles morreram. Então tá. Parece que é a mesma coisa que ele está falando aqui, mas não é. A primeira coisa é: não entra. A segunda coisa é: não entra, porque seus filhos entraram, e se você entrar também, você vai morrer como eles morreram.
ainda parece a mesma coisa, mas não é, tá? A gente vai ficar um pouco... Primeiro assim, é interessante de pensar, quem era Haron? Haron HaKohen, ele era um cara que, a gente já descreveu em alguns estudos aqui, ele era um cara que ativamente buscava a paz entre as pessoas. Ele ativamente fazia coisas para que fosse possível que duas pessoas tivessem paz uma com a outra. Se elas estivessem brigadas, ele dava um jeito de desbrigá-las, vamos dizer assim, certo? Então, Aharon tinha essa qualidade, né? Tanto que a gente fala, pode mentir? A gente cita, esse é muito famoso, esse exemplo no Midrash, que Aharon tinha essa zerut, sei lá, não sei que palavra usar nesse momento, mas ele tinha essa habilidade de falar, o fulano quer fazer as pazes com você. Aí ele ia pro outro fulano, pro fulano e dizia, o ciclano quer fazer paz com você, mas nenhum dos dois falava nada disso. Ele tava mentindo. Então, assim, né, a gente usa para dizer assim, existe como transformar a mentira numa coisa boa, né, se eles conseguissem fazer as pazes. Né? Então, a gente pode assumir que ele é um cara bem esperto. Né? Então, existe alguma necessidade de chutar ele enquanto ele está caído, vamos dizer assim, e dizer não entre porque, sendo que já tinha dito, não é para não entrar. Né? Então, não entre porque você vai morrer que nem seus filhos morreram. Tem alguma necessidade de fazer isso? Né? Então, ele sabe que os filhos dele morreram e como eles morreram. Ele sabe bem, né? Tanto que fala assim, ele fica calado quando Moshe fala pra ele. Tá? Né? A tragédia familiar de Aharon acabou de acontecer. Né? Então, por que a gente precisa... Por que Hashem precisa explicar as coisas desse jeito? Quase que de uma forma pra... não é só eles que se machucaram com essa história, você também vai se machucar mais ainda. A gente vai continuar apertando, botando o dedo na ferida ali pra que a mensagem fique clara. É bem complicado de entender isso. Né? Então, a gente tem uma Mishnah em Bava Metzia que complica um pouco mais ainda essa história, né? Que diz que existe uma proibição deoraita, vamos dizer assim, uma proibição da Torá, contra ferir os sentimentos de alguém, no 3 aí. Quando alguém se arrepende, os outros não devem dizer a ele, lembre-se daquilo que você fez. Ou seja, se alguém se arrependeu, se alguém for fazer techuvá, fala assim, nunca mais vou fazer tal coisa. Aí chegar o fulano e falar assim, lembra daquele treco que você sempre fazia? Hahaha. Você não pode fazer isso. Tá? Praticamente a mesma coisa que lembra aquilo que seus filhos fizeram, né? Como é que funciona isso? Se isso é uma proibição, vamos dizer assim, como é que Hashem pode fazer? Por que Hashem diria para Moshe, fale para Harona fazer o mesmo que os filhos que ele amava fizeram para morrer, e senão você vai morrer igual? Qual que é a lógica disso? Não faz muito sentido. Né? Então, quando a gente começa a aprender alguma coisa, voltando ao assunto de Mussar, né? A gente sempre tem duas razões para buscar uma informação. Você quer ou saber do assunto, ser educado sobre aquela área, buscar mais conhecimento. A segunda razão não é necessariamente pelo conhecimento intelectual. Isso é muito, muito da questão de Mussar. Mas sim buscar de alguma forma integrar aquilo à sua pessoa. Aquilo ali fazer parte de você. Tem uma história muito famosa do Rav Ovadia Yosef que ele estava discutindo com um aluno ou já não era mais aluno, não sei, e aí ele falou assim, mas Rabino, para você é fácil, o senhor tem memória fotográfica. Né? Aí o Rav Ovadia falou assim, estava na biblioteca dele e falou, pode pegar qualquer livro aí. Aí ele pegou o livro, abre aí qualquer página. Aí abriu a página. Qual é a página? Página 32. Aí o Rav Ovadia começou a falar exatamente o que estava escrito na página 32. Ele falou, viu, Rabino, você tem a página, você tem a memória, na tua cabeça, a página está clara. Aí ele, sim, você não sabe o quantas vezes eu li essa página para isso acontecer. Então aquilo fazia parte dele. Não é só, eu tenho a memória fotográfica, não é aquilo, não é isso. Né? Os gênios são assim, fala, vou ler o negócio 50 mil vezes e aquilo vai fazer parte de mim. Né? Essa é a grande questão. Então, a ideia aqui é, você tem eu sei isso e você tem isso faz parte de mim. Essas são as duas diferenças. De alguma forma mais emocional, praticamente, esse segundo entendimento. Né? Então, essas são as duas razões pelas quais a gente busca conhecimento. Aprender uma coisa nova ou tentar revisar algo para que aquilo seja internalizado e faça parte de você de fato. No Sha'arei Or, que são
Shaarei são gates. Portões. Os portões da luz que fazem parte daquele livro, ele também é escrito pelo Rav Isaac Blazer, que foi o principal aluno do Rav Salanter. Ele escreve sobre esses dois tipos de conhecimento. E é interessante que ele explica que essa ideia de aprender Mussar em geral, ela é citada por diversos sábios, por diversos Rishonim, por diversos Aharonim, e parece que a gente tem uma obrigação real de ter alguns minutos todo dia para se empenhar nesse tipo de crescimento pessoal. Tá? Então, ele se incomoda, isso acaba incomodando ele. Ele fala, tá, mas se isso é tão importante, por que esse estudo foi tão negligenciado esses anos todos? Por que precisou de um cara falar assim, não, eu vou dedicar minha vida a isso para que isso ganhasse algum tipo de importância de novo? Né? Então, por que as pessoas, ele faz a pergunta, por que as pessoas não escolhem andar no meio dos vivos? Né? Uma pergunta muito interessante, né? Ou seja, aprender as coisas de fato, aprender as coisas que são tão fundamentais de fato. Né? E aí ele explica uma coisa muito interessante, ele explica que o estudo de Mussar é como se fosse uma fonte de cura para uma alma doente. E para ter o desejo, motivação para se curar, a primeira coisa que você tem que estar é a consciência de que você está doente. Se você não está doente, você não vai no médico. Ah, vou lá bater um papo com o meu clínico geral. Isso não acontece, cara. A não ser que, sei lá, você seja muito amigo dele. Mas isso não costuma acontecer, né? Então, você tem que ter a consciência de que você precisa de cura, você precisa de melhora. E só assim você tem a modificação adequada para buscar um processo de melhora. Tomar remédio é horrível. Todo mundo que toma remédio, tem hora, dependendo do remédio ele tem um gosto ruim, ou ele causa algum efeito colateral que é negativo. No meu caso, por exemplo, eu odeio tomar certos remédios porque pervertem meu olfato. Então, o máximo que eu posso eu não tomo, porque o olfato é muito sensível. E aí eu começo a sentir cheiro de terra ou cheiro de metal e me incomoda. Então, se ninguém quer tomar remédio, vou tomar um remedinho aqui porque... né? Não faz sentido. Então, o primeiro passo então assim, ele fala que só quando você sabe que você precisa de um processo de melhora, você pode tentar com mais vontade se aproximar de Hashem, né? Mas o primeiro passo é esse reconhecimento, né? Então a gente não está conectado o quanto a gente pode, esse que ele fala, né? Não está conectado o quanto você pode. Então só quando você vê que a conexão está muito ruim que você percebe que tem alguma coisa errada, né? Como é que a gente ganha uma clareza dessa? Ou é com uma coisa muito ruim, aparentemente, pelo que ele está te falando, mas ele diz na verdade que é um ciclo. A gente precisa, é como se fosse um ciclo infinito, né? Uma coisa infinita. A gente precisa de Mussar para encontrar aquelas falhas, encontrar os problemas dentro de nós, e a gente tem que ser honesto e observar o que a gente busca e para onde a gente tem que ir com essas coisas. Eu sou um cara muito nervoso. Tem gente que vai falar, as pessoas em volta de mim que se virem. Se me amam desse jeito, né? Mas você tem que ser honesto e falar, isso é ruim. Eu posso ser uma pessoa mais paciente, né? E para onde que eu tenho que ir a partir de agora? Eu tenho que tentar ser um pouco menos nervoso, um pouco menos explosivo, né? E onde é que a gente está indo no caminho atual também? Isso é importante pensar. Se eu continuar nervoso, o que vai acontecer? Às vezes eu vou chatear uma pessoa que eu não queria chatear, né? Então uma razão pela qual as pessoas não dão importância para almoçar é, eu não preciso disso. Muito obrigado. Tô passando, né? Eu passo. Mas ele diz que tem uma segunda razão também. Uma coisa que é praticamente universal, segundo ele. Todos os seres humanos querem uma coisa. Ser feliz. Tá a frase, o importante é ser feliz, né? E à primeira vista, o que é Mussar? É você começar a cavar dentro de si e falar assim, opa, isso aqui não tá bom. Isso aqui que eu achava que tá bom, também não tá tão bom assim. Essa outra coisa aqui também não tá... Ou seja, quando a observação interna faz com que você veja erros e acertos. E muitas vezes a gente tem aquela característica bonita de focar no ruim, né? Então a gente analisa os erros, analisa as falhas. Às vezes a gente faz isso até demais. A gente, né? Eu tenho algumas coisas que eu fiz de errado na minha vida que eu sinto vergonha até hoje. Se eu lembrar, muda de assunto na cabeça, né? Passa pro próximo, né? Então dá ouvidos àquela voz interna chata que diz assim, tal coisa tá ruim, né? Tal coisa tem que melhorar. E isso gera depressão.
isso gera uma tristeza, não tem jeito. Gera um sentimento deprimidinho, vamos dizer assim, né? E o Rabbi Yitzhak fala que muito do estudo de Mussar parece focar na ideia de que nós somos mortais e que a gente faz muita coisa errada e que um dia a gente vai deixar esse mundo e a gente não gosta de pensar nisso. Adolescente é o principal nesse assunto. Quem conhece, eu tenho uma irmã adolescente, falar de uma coisa dessa com ela é impensável, né? É impossível a gente pensar nisso. Então, e aí ele traz, para rebater o segundo, na verdade, para rebater os dois argumentos, ele fala: nenhum dos dois é verdade, já que o processo de cura parece amargo no início, mas depois ele se transforma e fica doce. Quanto mais fizermos e mais consistência tivermos e mais disciplina tivermos, pode se tornar até viciante. Tem uma coisa muito parecida que talvez todo mundo já tenha tentado alguma vez na vida, ou sei lá, talvez tenha passado da barreira, né? Isso aconteceu comigo. Exercício físico. Exercício físico é uma coisa muito interessante. Porque quando você começa, é horrível. É uma das piores coisas do mundo. A pessoa que inventou o exercício físico falou assim: não, isso é saudável pra você. Ele era um cara que tinha muita fé, viu? Ele era um cara que falou assim: não, vamos lá, né? Primeira vez que você tenta correr na sua vida, dá 2 minutos, seu corpo começa a pulsar, você começa a suar que você não sabe nem que suava tanto, começa a doer tudo, pé, perna, até tua cabeça começa a doer, você não sabe porquê, a respiração não rola do mesmo jeito, é teu corpo te falando assim: bicho, se tu continuar, você vai morrer. Para agora. Se você disser assim: bom, eu posso parar agora ou eu posso comer um biscoito mais tarde. Se eu continuar correndo, eu posso comer um biscoito mais tarde. Talvez você consiga convencer seu corpo assim a continuar correndo, né? Mas tem um limiar de dor que na hora que você passa dele, comigo é mais ou menos 5, 7 minutos, eu consigo correr 30, 40 minutos tranquilo. O problema é passar desses 5, 7 minutos. Passa desse limiar de dor, seu corpo fala: ah, então tá bom, já que você não acreditou em mim, vai, meu filho, vai, se divirta. Né? Mesma coisa que malhar. Primeira vez que você malha na tua vida, se você malhou certo, você acorda parecendo sei lá, você não tem controle de mais nada. Seus braços não funcionam, suas pernas não funcionam, nada funciona mais. Você fala: nunca mais eu vou voltar ali. Voltar pra todo dia acordar desse jeito? Mas também não é assim, né? E com o tempo a gente sabe que isso vai ficando viciante. As pessoas viciam em corrida, as pessoas viciam em andar de bicicleta, as pessoas viciam em malhar, ao ponto de, né, exagerar. Mas isso feito de uma forma correta torna-se bom, né? E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. No primeiro dia você correu 10 minutos, no segundo dia você correu 12, no terceiro, depois de um mês você está correndo 25 minutos. Maravilha, né? Mesma coisa aqui, o Rabbi Yitzhak Blazer, ele diz que trabalhar nesse interior, nesse mundo interior, é muito parecido com isso. No começo parece muito difícil, porque tudo tá ruim. Porque o que é ruim chama muita atenção. Mas depois que você trabalha e quebra uma série de barreiras, mais uma vez, essas barreiras têm que ser atravessadas de forma consciente, elas não vão ser atravessadas só ir, né? Não é tão fácil quanto correr, né? Mas aquilo, quando essas barreiras são superadas, aquilo ali se torna doce, aquilo ali vira um prazer, né? E ele escreve o seguinte: quando a gente chega perto de aprender a focar na realidade, de aprender com a realidade, de focar na realidade, entendendo que a gente não está aqui para sempre e que todo mundo tem que ter o máximo de atenção enquanto você está vivo, você pode, eu botei no número 4 aí esse salmo aí: servir a Hashem com reverência e regozijai-vos com temor. Ou seja, mesmo quando você está numa situação ruim, você é capaz de ter alegria. Você é capaz de atravessar aquilo ali com tranquilidade. Você cresce naquela situação. A gente sempre fala, às vezes, né? Às vezes a dificuldade ajuda a gente a crescer. Crescer dói, né? Então, não existe alegria maior no mundo do que ver a vida com clareza, segundo ele, né? Então, as pessoas, de novo, mas as pessoas não aprendem a mussar. E aí? Porque elas pensam que não precisam, que não tem tempo, ou que eu não quero ser infeliz. E aí eu vou trazer um argumento aqui que talvez bata forte no que eu estou falando até agora, mas é importante, né? O Rav Yosef Dov Soloveitchik, no livro O Homem da Alahá, O Homem Alárrico, né?
The Halachic Man em inglês, ele apresenta a teoria da Yeshiva de Volozhin, né? Que era uma Yeshiva meio estranha, que tinha 2 Rosh Yeshiva, né? E que era o Rav Haim Brisker, né, o Rav Haim de Brisk, e o Netziv, né, o Rabi Naftali Zvi, né. O Netziv era um dos caras, um daqueles famosos, né. É verdade, Rabino, que você estuda 18 horas por dia? Ele, não, só estudo 16, o 18 é mentira, né. Então, assim, o cara que a mãe dele teve que buscar ele na biblioteca, no Beit Midrash, pra ele casar, porque ele esqueceu. Quando eu tava estudando, ele esqueceu de casar, e ele ia casar com a moça que ele queria casar e tudo mais, e ele esqueceu porque ele tava estudando, né. Então, a Yeshiva de Volozhin, ela não era parte do movimento de Mussar, e o Rav Blazer foi lá tentar convencer eles de que era importante que Mussar fizesse parte da Yeshiva. E eles não receberam bem a ideia, não, né? E o Rav Soloveitchik explica por quê. Ele fala que uma perspectiva que é direcionada para o transcendente, vamos dizer assim, que uma perspectiva que existe além da esfera da realidade concreta, causou hesitação no homem da Allahá, né? Como ele... Essa ideia do medo, sentimento de humildade, a negação do eu, a constante avaliação de si mesmo, a conscientização absoluta da transgressão, do pecado, né, para usar a palavra mais fácil. Todas essas ideias constituíam de alguma forma um perfil espiritual do movimento de Mussar daquela época. E o homem alárrico, o homem de Allahá, ele não tem medo de nada, segundo Rav Dov Soloveitchik. Ele não tem medo de nada. Porque ele nada no mar do Talmud, e esse é o mar que dá a vida. Essa é a frase que ele usa no livro, né? Então ele fala assim, se alguém transgredir, existem as alahot de Teshuvah para vir para o teu socorro, né? Se você não tem que gastar tempo se avaliando espiritualmente, com introspecções, segundo ele, né? Essa perspectiva é bem difícil de entender. Bem difícil de entender pra gente. Pra mim, pra ser sincero, eu até hesitei em colocar isso, mas eu acho que pra mim agora faz sentido. Então, como é que a gente faz teshuvah sem gastar tempo se avaliando espiritualmente? Isso que eu queria saber, essa é a minha dúvida que fica, né? E ainda mais, sendo que esses passos todos que a gente falou fazem parte e tem a possibilidade de levar a gente pro processo de teshuvah, né? Então, a gente vai ver que eles estão preocupados com um foco muito grande nessas autoavaliações, né? Que levaria as pessoas para longe do que eles chamavam de carne com batata, para usar um termo bem brasileiro, feijão com arroz. Eles estavam se importando com feijão com arroz, eles achavam que isso ia muito longe do feijão com arroz, né? O Rav Soloveitchik continua dizendo uma coisa do tipo, a Torá não podia ser que eles acreditavam que a Torá não podia ser adquirida num estado depressivo. Essas emoções de medo, ansiedade, quando elas não estão enraizadas na Allahá, elas geram consequências destrutivas e isso vai acabar pesando muito mais do que qualquer ganho que poderia vir a partir disso. A resposta do Rav Haim e do Netziv para o Rabi Blazer foi: não, muito obrigado. A gente passa, pode ir para a próxima, né? Se alguém está doente, a gente dá remédio para essa pessoa. Mas se ela não está doente, o remédio pode acabar se tornando a doença. Isso é muito importante, né? Só que para aqueles que estão doentes, e nesse caso muito doentes, eles têm que buscar remédios tão fortes quanto esse foco na lembrança da morte, segundo eles. Mas aqui em Volozhin, nós somos saudáveis, Baruch Hashem. Não precisamos desse remédio. Se os mestres de Kelm e Kovna, né, que são as duas yeshivot famosas de Mussar, querem beber do remédio amargo, que bebam até que seus corações fiquem saciados, eles disseram. Mas não convidem ninguém a beber com eles. Aí eu acabei de dar um tiro no meu argumento todo, no meu argumento todo até agora, né? E esse ficou conhecido como sentimento anti-Mussar. Então o Hassidismo e Mussar não começaram bem, tá? Juntos. Então a conclusão do Rav Soloveitchik é a seguinte: o homem alárrico, o homem de Allahá, se distancia da melancolia e do temor.
Também se afasta de qualquer alegria exagerada, qualquer senso de celebração que não seja fundado na lógica, ou qualquer embriaguez espiritual. Essa era a opinião de Volozhin, segundo o Rav Dov Soloveitchik, tá? Então, beleza. Então, se a gente seguir essa descrição do homem de Alahá, do Rav Soloveitchik, eles não seriam muito fãs de uma reza feita com emoção. Faz sentido isso que eu acabei de falar? Porque quando você tá... pelo menos pra mim, quando eu tô fazendo, é uma coisa de... eu preciso acertar as palavras, mas a emoção que sai eu vou deixar sair. E eles não seriam muito fãs dessa ideia. Eles não seriam muito fãs do lai, que a gente faz e faz pra todo mundo ficar alegre e tudo mais, porque isso é muita emoção, a gente passa isso por enquanto. Aqui a gente vê exatamente o que o Rav Blazer estava explicando. Eles usaram os dois motivos que ele explicou lá no começo para não entrar no Mussar. Para falar assim, não, muito obrigado. Nós somos saudáveis, isso pode ser deprimente. Mas hoje em dia, a gente vê um ressurgimento geral dessa ideia. A gente vê essa ideia ganhando muita força. No último século, o movimento de Mussar reviveu depois da guerra. Quase morreu durante a guerra e foi revivido depois da guerra. Que, de novo, pode começar parecendo um remédio amargo, mas com a consistência, com a insistência e com a consistência e com a atenção, né? É importante ter atenção. Vira doce e quase viciante. Então vamos focar na tal inovação. Eu estou falando aqui já tem um tempão. Qual foi a inovação do Rabbi Israel Salanter? Quando a gente fala de meditação no mundo de Torá, a gente é obrigado a falar dele. A gente ouve muito falar das meditações cabalísticas, tem vários livros e tudo mais, que tem dança, tem não sei o quê, mas isso vai muito além daquilo que eu estou disposto a discutir, de apresentar ou até de entender, tá? Então, assim, está muito longe da minha compreensão. Então, vou deixar respeitando a meditação cabalística para lá. Mas a gente tem 4 tipos de meditação principal, desconsiderando essa ideia de meditação cabalística. Não que não entrem também na cabala, tá? Mas são os básicos. Primeiro, esse todo mundo provavelmente conhece. Tem algumas pessoas aqui com quem eu já fiz essa algumas vezes, né? Baruch Hashem, né? Tefilá. A reza, a oração, né? É uma palavra que a gente quase não usa aqui no português dentro da comunidade judaica, mas a oração é uma palavra muito seca para dizer o que é tefilá, né? Porque ela remete a um ritual. Ela remete a uma ideia que não traduz o sentimento e o coração da tefilá. A tefilá é uma meditação na qual a gente busca conexão com o Criador. A gente diz na Amidá, ele escuta a tefilá. A gente fala isso na Amidá. Ele espera por isso. E assim, com isso, a gente se conecta com ele. A gente se conecta com Hashem pela reza, pela tefilá. Essa é a primeira. A segunda chama Menuchat HaNefesh, que a gente pode traduzir como uma tranquilidade da alma. É aquela meditação inicial. Respira, solta. Respira, solta. Mas na realidade ela é muito mais que isso também. Ela é mais do que tranquilidade ou serenidade. Ela é uma dedicação absoluta àquele momento que você está vivendo. Na tarefa daquele momento. Seja, inspire, expire. Inspire. Se essa é a tarefa do momento, é dedicação absoluta a isso. Sem nenhum tipo de confusão dentro da sua mente. Você está 100% focado naquela coisa. Você não está pensando no passado ou com ansiedade pelo futuro. Mas você está aqui e agora. Seja numa conversa, seja no momento de estudo, seja meramente, né, apreciando a beleza da criação, ou, como eu estava falando, a sua respiração, né, e o funcionamento do seu corpo. É engraçado. Tenta depois. Quando você começa a prestar muita atenção, você começa a ver um monte de coisa que você não prestava atenção. Uma dorzinha aqui, uma coisinha ali, né? Menuchat HaNefesh é focar na beleza do presente e se entregar completamente a isso, tá? Terceira, que a gente chama de meditação de descoberta, né? Que é muito comum na literatura de Mussar,
que é o momento de explorar o seu subconsciente. É o momento de tentar determinar aquilo que te motiva, aquilo que me leva por um caminho de um lugar para o outro. A gente ouve muito aquela frase, né? Seja você mesmo. Mas existe nessa ideia um objetivo maior, né? Na ideia dessa meditação de descoberta. É seja verdadeiro consigo mesmo. Ou melhor, seja honesto consigo. Né? Maior do que seja você mesmo. A ideia dessa meditação é por que eu quero aquilo? Por que eu quero isso? Eu realmente preciso disso? Isso faz parte de mim de alguma forma? É buscar as respostas reais para algumas perguntas que às vezes não são muito legais de serem feitas. E a quarta chama Itpalilut, que é uma meditação transformativa, que a gente pode traduzir assim. É internalizar o conceitual. É aprender, descrevendo como ajuda, com emoção. É você aprender emocionalmente. É tomar algo que você sabe intelectualmente e transformar aquilo em algo que faz parte de você. Transformar aquilo... Eu sei de uma coisa, mas isso não faz parte de mim, isso não me pertence necessariamente. E como isso tem que fazer parte de mim e de como eu me vejo e de como eu vejo o mundo ao meu redor. A gente fala, tem que fazer tal coisa. Ok, eu sei que tem que fazer tal coisa. Mas fazer e fazer aquilo de uma forma absolutamente consciente são duas coisas completamente diferentes. De onde que vem isso? De onde que vem essa meditação transformativa? De muito tempo atrás. Mas ela foi trazida para essa nossa realidade a partir de 1786. Que é a data do nascimento do Rav Yosef Zundel Misalant. Né? O Rav Zundel de Salant. Ele viveu de uma forma com que a gente pode dizer que ele era um tzadik nister. Né? Ele era um sábio, um gênio, um homem correto oculto. Ele era um cara que não aparecia muito. Que mantinha tudo aquilo que ele sabia para ele. Ele não tinha muita necessidade de mostrar nada. Ele vivia a vida dele, ninguém sabia muita coisa dele. Ele não tinha nenhuma posição oficial, ele não era o Rav, né? O Rav, o chefão, ele não era o Maskir, mas ele era um gênio no sentido mais puro da palavra. Ele tinha a Torá na ponta dos dedos, ele aprendia tudo desde o começo, ele buscava todas as situações, colocar todas as situações diante dele, e buscava entender como que ele reagiria a tal situação. Se eu tivesse que julgar isso, o que eu faria? Se eu tivesse que agir nessa situação, o que eu faria? Né? Esse era um dos maiores segredos que ele tinha para aprender. Colocar a situação na frente dele. Imaginar aquela situação. Se acontecesse isso, o que eu faria? Beleza, eu faria isso. E depois? Então, esse era o grande segredo dele. E aí ele foi estudar em Volozhin. Lá, ele não é da mesma época do Netziv, né? Ele é anterior. Mas ele foi estudar com o Rabbi Chaim de Volozhin. O Rabbi Chaim Volozhiner, né? Como os Ashkenazim dizem. E ele era da segunda... O Rabbi Chaim era a segunda geração a partir do Gra, do Vilna Gaon. Depois do falecimento do Rabbi Chaim, ele foi aprender com o Rabbi Akiva Eger, que mais uma vez um dos maiores da história, e ele aprendeu as formas de agir, as condutas do Rabbi Akiva. Eles descobriram, depois da morte do Rav Zundel, eles descobriram que ele escrevia cartas para ele mesmo. E essas cartas consistiam de Pasukim do Tanar, que falavam de Bitahon, que falavam de segurança, a segurança que você tem com as decisões de Hashem, de Emuná, traduzido de uma forma bem como fé, né? Ele buscava os Pasukim que falassem algo que fosse ressonante com ele, que fortalecesse ele de alguma forma. E aí ele cantaria esses Pasukim várias e várias vezes. E ele escreve numa carta para o filho dele que estava viajando, ele fazia uma viagem longa, e aí ele fala assim: envio contigo um pacote com mantimentos e dinheiro para ajudar durante a viagem. Mas o mais importante é levar contigo Bitahon, levar segurança em Hashem. Talvez não tenha dinheiro suficiente para ir e voltar, mas Bezrat Hashem, ele vai lhe dar aquilo que você precisar. Peça aos céus para que tudo corra bem, mas sempre lembre-se desses Pasukim e tenha-os em mente. Ele põe alguns Pasukim e repita-os várias vezes. Diga, viva, respire, sinta-os, e isso trará para você
a emuná e a bitachon necessárias para a viagem dar certo. E o Rav Salanter tem uma história engraçada dele. Quando ele era jovem, ele percebeu que o Rav Zundel, que se escondia, era estranho, ele era diferente. E eles eram da mesma cidade, Salanter, né? E ele ficava observando o Rav Zundel, aí ele seguia ele de vez em quando para ver o que ele ia fazer. E teve um dia que ele seguiu o Rav Zundel, e o Rav Zundel andava por várias horas, e nesse dia ele entrou na floresta, né? Na época que essas existiam ainda. E eles chegaram numa clareira, o Rabi Israel se escondeu ainda jovem, e ele ouviu o Rav Zundel cantando vários passuquim. E ele não sabia que o Rav Zundel tinha uma voz tão bonita e inspiradora, né? Ele começou a cantar, e aí ele acabou se mexendo um pouco, o Rav Zundel percebeu que tinha alguém, viu quem era, e falou para ele: Israel, estude Mussar e você terá Irat Shamayim de verdade. Você terá temor pelos céus, reverência pelos céus de verdade. Isso quer dizer, no fundo, se você quer uma conexão com Hashem, uma Torá de verdade, aprenda Mussar. Essas palavras afetaram tanto o Rav Israel, o jovem Israel no caso, que fez com que ele quisesse aprender aos pés desse senhor que proferiu as palavras. Essas palavras, inclusive, que ecoam até hoje, porque eu estou repetindo elas hoje, né? Chegaram até a gente aqui. Elas não pararam naquela clareira daquela floresta. Elas continuam reverberando, e eu espero que continue assim por muito tempo. Por muito tempo o Rabi Israel foi aluno dele, e ele também permaneceu escondido. Os dois estudavam separados, ninguém falava nada. Até que um dia ele descobriu que ele tinha uma capacidade muito grande de se expressar e inspirar outras pessoas. E aí ele decidiu ir para frente de batalha. E o Rav Zundel ensinou que não é só ler as palavras, para usar as palavras do Vilna Gaon, mas gritar as palavras, cantar as palavras, sentir as palavras, contemplar as palavras. Essas palavras que a gente profere fazem toda a diferença do mundo. Porque o Rav Zundel dizia, elas criam a realidade que a gente ocupa. No Hovot HaLevavot, no Deveres do Coração, do Rabbi Bachya Ibn Pakudá, ele diz que a língua é a caneta do coração. Ela é capaz de expressar o que sentimos, o que pensamos. E o Rabbeinu Bachya continua, dizendo o seguinte: não é só que nossas palavras são expressões da nossa alma, da nossa neshama, mas elas criam aquilo que pensamos e sentimos. Então podemos usar essa ferramenta, ou seja, as palavras, que são tão poderosas para transformar algo que sabemos intelectualmente, mas não vivemos, e com essa ferramenta podemos aplicar em quem nós realmente somos. Ou seja, as palavras expressam a realidade, mas mais ainda elas criam uma realidade. Elas criam uma coisa, né? Quando alguém fica noivo, todo mundo aqui já deve ter passado por uma coisa parecida. O que acontece? A pessoa quer logo ligar para todo mundo, principalmente as moças, né? Fulano, eu tô noiva. Mãe, eu tô noiva. Né? Aí vai ficando mais, né? Vai deixar de eu tô noiva para eu tô noiva, né? Tô brincando. Mas a ideia é essa. Por quê? Cada vez que ela repete essa frase, ela vai ficando mais entusiasmada. Ela, obviamente, está feliz porque ela quer dividir as notícias, mas cada vez que ela fala, fica mais real, né? Vai caindo a ficha, a gente usa muito essa expressão, né? Porque a gente sente mais aquilo. A gente é capaz de observar isso no sentido oposto também. Infelizmente, quando alguém falece, né? A gente, às vezes, tem a obrigação de contar para certas pessoas. E a gente pode até estar bem até determinado momento, mas quanto mais a gente fala que alguém se foi, mais a gente corre o risco de ir quebrando, né? Porque as palavras vão tornando a vida real, ou, no caso, aquele falecimento real, né? E esse é o método do estudo de Mussar. Esse é o método da meditação, do Hitpalelut que a gente falou, né? Não é passar o olho, é você ler atentamente, é falar as palavras. O conhecimento virá real, virá parte de ti.
É, tem uma história engraçada do Rav Yaakov Kanievsky, né? O Stipler Agaon, né? Ele fala isso. Ele aprendeu a partir com outra pessoa falando pra ele que a gente não aprende Mussar só pelos livros. A gente pode aprender Mussar de qualquer coisa, né? Eu já citei aqui o exemplo do gato, né? O gato esconde os excrementos dele, ou seja, ele é modesto na hora, ele vai e se esconde para fazer as necessidades dele. Então ele tem uma modéstia dentro dele, né? Então até com isso a gente pode aprender Mussar. E como a gente chega nesse ponto de meditação em Mussar, né? O Rabbi Blazer explica o seguinte, ele explica que esse aprendizado emocional não é uma criação do Rabbi Israel Salanter, mas ele foi inspirado pelo Rav Zunda e ele lutou para espalhar esse conhecimento pelo mundo. Eu botei no 5 aí o que é meditação de fato. Sharei Ora, o Rabbi Isaac Blazer explica: o conhecimento não muda o homem. Várias coisas são entendidas como corretas, mas mesmo assim não são realizadas. Várias coisas não são saudáveis e mesmo assim continuam sendo feitas. Portanto, o mero conhecimento não mudará nenhum comportamento. Mas, ao buscarmos o subconsciente para vinculá-lo ao conhecimento, falando as palavras com seriedade, com lábios de fogo, né, falando com muita vontade, enxergando que o que está sendo lido, como se estivéssemos lá, ou seja, você está lendo o negócio e se coloca naquela situação, aplicando isso à vida real, vivendo as palavras que cantamos. Isso é meditação. Então, parte da meditação que a gente está citando aqui é a melodia. E o Rab Noah Weinberg, ele explica que cada um de nós tem uma melodia biológica. Tem o ritmo que está dentro de nós de fato. Ele diz que é meio difícil de descobrir, né, qual que é a música que está dentro de você de fato. Mas a gente sabe quais são as músicas que tem a ver com a nossa. Porque quando a gente escuta um ritmo, tem ritmos que chamam mais a atenção de mim, tem ritmos que chamam mais a atenção de vocês. Tem melodias que chamam mais a atenção para mim do que para outras pessoas. A gente pode buscar essa melodia interna, ou a gente pode buscar qualquer uma que nos emocione ou nos toque de alguma forma. E o Rabbi Blazer, ele vai explicar que o poder da música é óbvio nessas horas. Ela pode fazer qualquer coisa com a gente. Ela pode nos entusiasmar, ela pode nos fazer rir, pode nos deixar triste ao ponto de chorar, seja de alegria ou seja de tristeza. A música, ela tem esse poder e essa forma de meditação que a gente está falando, pega esse poder da música e coloca dentro da gente a coisa. Então eles sugerem, cante. Ah, mas eu não sei cantar. Não tem ninguém te ouvindo, cara. Vai pra clareira, né? Aí fica meio difícil, né? Mas enfim. Mas ninguém precisa te ouvir, né? E o Rabbi Salanter todos os dias usava essa técnica de Hit Palelut, né? Usando algum passo, por exemplo, da Torá, usando alguma coisa que está na Gemara, ou uma frase que estava na mente dele. E todo mundo que ouvia o Rabbi Israel cantando, segundo o Rabbi Blazer, sentia os corações derretendo. Devia cantar bem, né? Ou com muita vontade. O Rabbi Blazer, o Rabbi Israel colocou dizendo que a gente não deve se desesperar quando a gente tenta um dia, quando a gente tenta outro dia, quando a gente tenta mais um dia, ou passam semanas sem observar nenhuma mudança ou melhora de fato. Porque a gente pode acabar sentindo vergonha, não estou fazendo direito, ficar na dúvida e tudo mais. Porque cantar sozinho é meio estranho, né? Mas ele diz que é normal. Já que de qualquer forma de meditação, segundo ele, é uma transição, na verdade. Você está aos pouquinhos mudando seu modo de pensar. Então, continue. Persevere, né? Nas nossas vidas tudo parece muito concreto, muito tangível, né? Eu posso tocar nas coisas aqui, né? Mesmo ironicamente a gente está se falando de uma forma digital, mas de qualquer forma é tangível, né? Toda a lógica da meditação é parar o hábito. É você criar um hábito que para os hábitos. É você
entender que é bom parar um pouco, é bom falar assim, agora eu vou parar de 5 minutos, agora eu vou parar 10 minutos, agora eu vou parar 20 minutos, agora eu vou parar 1 hora, cada um com seus tempos aí. Né? Fazer uma coisa que você acredita virar parte de você. Né? Com o tempo a gente vai ver o impacto que isso cria. E eventualmente isso vai te mudar. Isso vai mudar às vezes uma coisa que você acreditou que nunca pudesse mudar. E isso eu posso falar que acontece mesmo. Quando o Hafetz Haim foi para Slobodka, ele fala, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas eu sei que eu não consigo fazer isso. E ele pergunta, vamos dizer assim, qual que é o segredo do Alter de Slobodka, né? Que foi aluno do Alter de Kelm, e ele, por sua vez, aluno do Rabbi Israel Salanter. E tinha muito a ver com o tipo de mussar que eles aprendiam, que era essa mussar de transformação, que era essa música que te muda, essa meditação que te muda. O Alter de Slobodka, ele dedicou 50 anos da vida dele para Yeshiva, com foco nos alunos. E o Rav Dov Katz descreve a personalidade dele da seguinte forma: ele tinha uma grande variedade de conhecimentos, desde Agadá até Alahá. Era muito impressionante. Mas ele era um homem que sentia. Isso, primeiro de tudo. Ele era um homem que sentia. Era normal, quando ele ensinava, ver a emoção em sua face. E isso era mais claro ainda na noite de Shabat. Quando ele falava da santidade de Shabat e a busca por uma vida com mais espiritualidade, era possível ver aquilo radiante nos olhos dele. Ele tentava por muitas vezes segurar suas emoções, mas às vezes era quase impossível. Mas, quase ironicamente, ao mesmo tempo, ele tinha dificuldade de ter paciência com aquelas pessoas que se demonstravam emotivos com algo que ele considerava superficial. Seja com o tom da fala, seja com a animação de quem está falando, e não com o conteúdo em si, por exemplo. Ou seja, o Alter, ele tinha o que ele falava com tanta emoção era parte dele. Era uma coisa que era o conteúdo mesmo. Não era só ouvir uma música bonita e tô chorando. Não, é o conteúdo. Você não chora necessariamente só pelo jeito que a música é. Né? A emoção do Alter era baseada no conteúdo e não na beleza aparente do conteúdo. Porque a gente não pode ser levado por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que pode levar a gente. Tem que ser uma coisa muito boa, né? Pelo menos eu acho pra mim. Não sei vocês. A gente não pode começar a chorar por saber que vai vir mais um filme da Marvel. Sei lá. Você tá entendendo? Então a gente pode ver que os conceitos desse movimento Mussar, mesmo em casos extremos, como o do Alter Slobodka, não eram tão diferentes daquele do homem alárrico, não. O Rav Soloveitchik falou o seguinte do homem de Alahá: o homem de Alahá se distancia da melancolia, do temor. Também se afasta de qualquer espírito de alegria exagerada, qualquer senso de celebração que não seja fundado na lógica, ou qualquer embriaguez espiritual. Essa era a preocupação deles com o Mussar, né? Mas se for feito da forma correta, como a gente discutiu um pouquinho aqui, como disse o Vilna Gaon na carta dele, aprender Mussar não é uma coisa automática de te deixar deprimido. Tem um método, tem uma arte por trás, o que torna isso efetivo. Torna o aprendizado efetivo e muito efetivo. E essa é uma das coisas mais bonitas do mundo, segundo o Rabbi Blazer. Quando Hashem reforça para Haron, voltando para Parashá, não entra enquanto você não tiver autorizado. Ou seja, só pode entrar no Kippur. Porque quando você entrar, você vai morrer como seus filhos, se você entrar do jeito errado. E interessante, quando a gente olha para o primeiro Passuk, a gente vê, vamos lá no primeiro Passuk de novo. O primeiro Passuk diz, Vaedaber Hashem el Moshe. E Vaedaber é uma palavra muito interessante. É uma expressão dura. É uma expressão que não tem muito carinho por trás. Vai lá e faz tal coisa. Agora, no segundo Passuk, a palavra muda. É Vayomer Hashem el Moshe. Vayomer tem uma conexão com a ideia de proximidade. Tem uma conexão com carinho. E Hashem fala,
segundo a interpretação Siftei Hachamim, você vai morrer como seus filhos? Como é que funciona isso? Não, com carinho, tô falando com carinho. Você vai morrer como seus filhos. Como que isso não é considerado Onat Devarim, que nem a gente falou? Como que isso não é considerado machucar alguém com as palavras, né? Ferir os outros com as palavras? Parece óbvio perceber que Aharon nunca entraria no Kodesh sem a permissão de Hashem. Mas quando Hashem mostra a situação, fala para ele, Hashem está tornando essa regra uma realidade. Para que ele pudesse se conectar além do entendimento, se conectar emocionalmente com a mitzvah. Então, o que a gente acha que foi um ataque, na verdade, é uma chesed, na verdade é uma bondade que Hashem está fazendo com Aharon. Hashem estava dizendo para Moshe, ajuda Aharon a entender completamente a importância dessa mitzvah. No final das contas, o objetivo de Mussar, de trabalhar em nós mesmos, de buscar esse crescimento em todas as áreas da nossa vida. E dessa frase não são meros meios para chegar em um fim qualquer. Se fosse só isso, Hashem não teria que lembrar Aharon da morte dos filhos dele. O objetivo das duas coisas, de Mussar e dessa frase, e qualquer forma de meditação, é elevar o físico, é nos transformar. Não é só ajudar com a mitzvah, ou evitar uma haverá, ou evitar uma transgressão. Muito pelo contrário. Na visão do mundo de Mussar, as mitzvot existem como uma forma de elevação do ser humano. Não é uma coisa que você simplesmente faz por fazer. É uma coisa que te ajuda a crescer. A Torá, ela foi dada com esse intuito. O intuito de elevar as nossas almas, elevar nossos corpos, elevar o mundo que está à nossa volta. Para que a gente possa cultivar essa alma que Hashem deu pra gente, que a gente falou semana passada, que a gente agradece por ela. E foi uma grande hesed para Aharon entender, foi uma grande bondade de Hashem entender de uma forma clara, real, o mandamento que Hashem deu ali naquele momento. O Torah Savram, que a gente acabou de falar, a gente falou no começo, Rabbi Avraham Grozinski, ele falava durante o Arsai do Alter de Slabodka em 1940. Qual era o contexto mundial em 1940? Né? Era um caos. Já tinha começado a guerra, né? E ele mesmo, o próprio Torah Savram, faleceu num gueto em Kovno. Né? Nessa porção que ele estava compartilhando no Yarsai do Alter, ele estava compartilhando a ideia do impacto que aquele homem teve naquele local, né? E como ele mudou a cultura do lugar, ao ponto do Hafetz Haim chegar e elogiar fortemente aquela base da Yeshiva, né? Que veio no fim das contas do Rav Israel Salanter. Ele escreveu o seguinte, ele falou o seguinte: nunca podemos subestimar o poder do pensamento. O que o pensamento e o nível de profundidade dos pensamentos definem é quem nós somos. Então, a profundidade e o pensamento, essa tradução ficou meio ruim. O pensamento e o nível de profundidade desse pensamento definem quem nós somos e nos transforma em seres humanos. O pensamento da Torá, mesmo sem Mussar, tem a capacidade de transformar. E quando temos a consciência dos pensamentos, e buscamos a espiritualidade, o que ocupa os nossos pensamentos acaba nos definindo. Quanto mais estamos ligados aos pensamentos de Torá e aos pensamentos de Mussar, mais estamos propícios a nos transformar em seres espirituais. Quando vivemos os nossos aprendizados, estamos conectados emocionalmente. A palavra que ele usa é Hitpaleluta, aquela meditação que a gente falou até agora. Isso nos transforma em seres mais espirituais. Esse tipo de meditação, no fim das contas, faz parte da vida espiritual judaica. Por mais novo que pareça para muitas pessoas, né, eu demorei também a me deparar com isso, pode parecer estranho no começo, mas realmente vale a pena tentar. Isso eu posso dizer com todo o coração. Escrever, cantar, viver as frases que nos movem. Sendo do Tanar, sendo do Talmud, ou um pensamento que você teve sozinho,
ou algo que a gente viu em outra fonte, mas repetir, colocar numa situação onde aquelas palavras se tornam reais. Cantar as palavras. Com uma melodia que toca o seu coração, com a sua melodia própria, com uma melodia que te inspira. E isso tem o poder de transformar a gente. E eu falei, né, no começo que eu tô há algum tempo pensando nisso, e isso veio de uma frase uma vez que uma pessoa me falou, e eu demorei a entender até o jeito que ela falou assim. Tá até aqui, no meu quarto tem um quadro branco preso na porta da entrada, e essa frase tá aqui já tem mais de um ano. Tem quase 2 anos. E eu demorei um tempo para entender e internalizar essa frase. A frase é a seguinte: é importante que entendamos nossas intenções. Se fizermos isso e deixarmos as nossas boas intenções nos guiarem, as ações serão reflexo direto dos pensamentos. Tudo isso que a gente discutiu hoje veio... Eu queria passar tudo isso que a gente discutiu hoje por causa dessa frase. E eu espero que eu tenha conseguido hoje demonstrar um pouco do reflexo do meu pensamento. Dividir um pouco dessa jornada que eu passei, que eu acho que é fascinante, assim, a jornada de Mussar. Cada um vai ter a sua, né? Mas que me fez seguir o meu caminho, mesmo todos os erros, todas as tristezas, todas as injustiças que eu cometi. Essa minha jornada de autoconhecimento, busca sempre por melhora, um passo de cada vez, né? E assim, eu agradeço a inspiração, né, que essa pessoa me deu. Mas hoje talvez eu escrevesse essa frase de uma forma diferente. Hoje eu reescrevo a frase que a pessoa permita, né? Eu ia escrever da seguinte forma: devemos buscar entender as nossas intenções. Ao fazer isso, podemos nos conhecer e nos construir, guiados pelas nossas boas intenções. E assim, as nossas ações serão reflexos diretos desse esforço. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência. Sei que hoje foi um pouco mais longo, mas obrigado. Boa noite. Espero que todos fiquem bem.